Quero conversar com vocês um pouquinho sobre Deus em nós e através de nós. O Espírito Santo tem ministrado bastante no meu coração sobre isso, queridos, e eu estava lendo ali em João, e aí eu comecei a perceber, assim, queridos, como que isso é valioso, e às vezes nós deixamos passar isso. Às vezes o nosso comportamento, às vezes a forma como nós falamos, às vezes a forma como nós agimos, né? A gente acaba deixando um pouco de lado, como nós somos templo do Espírito Santo. E nisso, quando começou essa ministração, assim, queridos, no meu coração, eu comecei a colocar mesmo assim na minha cabeça, falar, nós somos templo do Espírito Santo. Fala assim para você mesmo, eu sou morada do Espírito Santo. E o que acontece, queridos? Nisso, o Espírito Santo ele começa a nos constranger de algumas coisas. Amém? E aí, como ele fala assim para mim, você é templo, você é templo, você é templo. E foi firmando isso dentro de mim, você é templo, você é templo. Você gostaria de morar, queridos, em uma casa bagunçada? Sim ou não? Como que você gosta de morar? Em uma casa certinha, tudo arrumadinho, sim ou não? Principalmente as mulheres, assim, quando chegam em casa, que os maridos, assim, deram aquela repaginada, assim, na casa, né? Lavar a louça, arrumar a cama, varrer o chão. Como que as mulheres entram em casa? Feliz, sim ou não? Queridos, e me veio essa imagem, assim, esses dias do feriado ali, eu pude ficar em casa, e aí eu dei uma arrumada na casa e tal, e nisso a pastora entra em casa assim, olha, eu vou poder descansar um pouco mais. Por quê? Porque estava limpo, estava arrumado, queridos. E aquilo me deu um choque, de falar o quê? Quando o Espírito Santo vem e habita em nós, como que ele vai chegar? Como que ele vai caminhando? Quando você, falamos no culto passado, quando você casa lá, os primeiros meses, o primeiro ano, né, vai caminhando, as coisas são legais. Aí daqui a pouco o homem já joga uma toalha molhada em cima da cama, já deixa ali, a mulher já briga, as coisas já, né, começam a se desentender. E queridos, eu fiquei imaginando assim a entrada do Espírito Santo em nós. Quando ele entra em nós, queridos, ele começa a transformar a nossa vida. Sim ou não? E ele começa a transformar para melhor. Ele começa a transformar para que a casa seja limpa, queridos. Mas nós somos turrão às vezes. E nós continuamos jogando essa toalha às vezes em cima da cama. Nós continuamos ainda entrando com o pé cheio de sujeira ou barro dentro da casa que a esposa acabou de passar pano. Quantos aqui já aconteceu isso? De entrar dentro da casa, a esposa ter acabado de passar pano? O que acontece? Tem que tirar lá o sapato. E eu fiquei imaginando nisso, queridos. E nisso eu comecei a imaginar como que o Espírito Santo age em nossa vida. Deus em nós e através de nós. Como que você chegou na conclusão que você tem que limpar a casa para tua esposa? Porque você viu muito suja ou porque você se sentiu constrangido daquilo? Porque eu me senti constrangido, queridos. E nessa mesma forma o Espírito Santo começou a me constranger das coisas. Se você quer um copo limpo, lave. Se você quer uma casa limpa, limpe. Sim ou não? Só que nós continuamos nessa mesmice. E nisso dentro de nós, queridos, e tem a presença do Espírito Santo. Olha o que João 14, 16, 17 nos fala. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. E o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Jesus promete o Espírito Santo que habitará em nós, e a presença do Espírito Santo é uma garantia, assim, queridos, da nossa relação com Deus.
Como que tem sido a nossa relação com Deus? Nós temos deixado a nossa casa suja ou nós temos limpado a nossa casa? E eu falo assim, queridos, que pode ser que nesse limpar da casa, o que acontece? Talvez nós não estamos percebendo os cantos. Se nós percebemos os cantos, nós limpamos, pelo menos uma vez assim no ano, ou uma vez por mês. Vocês chegam em casa, tá sofá para um lado, cama para o outro, guarda-roupa arredado, sim ou não? E é a mesma coisa que o Espírito Santo faz em nós. Ele começa a arredar as coisas para limpar. E às vezes o que acontece? O Espírito Santo ele está querendo nos renovar. Por quê? Porque por conta dessa intimidade, por conta dessa garantia, dessa relação. E Ele nos consola, ensina e lembra de tudo o que Jesus disse. Você vem perguntar para mim, como que você largou das drogas? Vou falar para você assim, fui eu que larguei das drogas. Como que você saiu dos vícios? Fui eu que saí dos vícios. Querido, sabe como que eu comecei a sair dos vícios? O Espírito Santo me constrangendo das coisas. E aí eu comecei a perceber, Ele está em mim. Ele está em mim. Toda vez que você vai falar uma palavra, que talvez não seja tão comum do teu vocabulário, você se sente constrangido, sim ou não? Se você se sente constrangido, é porque o Espírito Santo habita dentro de você. E Ele está fazendo essa limpeza. E às vezes nós não queremos, queridos, que Ele mexa naquele canto que está sujo. Que arrede o guarda-roupa. Que arrede a cama. Para limpar por baixo. E nós continuamos nisso, e aí o que acontece, queridos? A presença do Espírito Santo é uma garantia da nossa relação com Deus. E aí se eu rejeito isso é porque eu não tenho relação com o Senhor. Se eu rejeito o constrangimento que o Espírito Santo nos traz, eu não tenho relação com o Senhor. E aí Deus não está em... E se Ele não está em nós, Ele não vai agir através de nós. Primeiro, Ele age em mim. Sim ou não? Quem aqui, queridos, foi liberto do alcoolismo, das drogas, como eu? Se você chegar em mim e falar assim, ó, você vai ter que chegar, conversar ali com um rapaz que ele é doutor. Queridos, eu posso ir, mas eu já fico orando uma semana antes. O Espírito Santo me dá o que falar para ele. Por quê? Porque eu não tenho tanta autoridade assim nesse assunto. Mas eu sei que o Espírito Santo vai me capacitar para que eu possa conversar. Se você falar assim para mim, nós vamos evangelizar ali, ó. Nós vamos ali conversar ali com os drogados, com os bêbados. Vamos embora. Vamos lá, por quê? Porque nós fomos libertos, constrangidos pelo Espírito Santo, e Ele quer agora, que Ele fez em nós, Ele quer agir através de nós. Mas se eu não deixo Ele fazer em mim, como que eu vou falar? Como que Ele vai agir através de mim? Não tem como, queridos. Não tem como. Se eu não abrir a porta e falar, transforma o meu ser, como que eu vou falar alguma coisa lá na frente? Porque, queridos, quando nós deixamos essa porta aberta, nós temos uma nova identidade em Cristo. E 2 Coríntios 5, 16 a 17 nos fala: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos do modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ao aceitar Cristo, queridos, nós estamos se renovando.
Toda vez que uma pessoa aqui, queridos, levanta a mão e fala assim, ó, eu aceito o Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ela está se renovando, ela está nascendo de novo, queridos. E aí, essa nova identidade, ela transforma a nossa maneira de viver e o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Quando você percebe que você mudou com as pessoas, você está amando mais as pessoas, é o Espírito Santo agindo através da tua vida. Porque Ele fez morada em você. Ele está em você. Ele é com você. 24 horas. O amor de Deus está em nós, Romanos 5. Do 3 ao 5, queridos. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama, quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Queridos, o amor de Deus não é apenas um sentimento. Posso ouvir um amém? Amém? Ele é para nós guardar para nós? Sim ou não? Como que nós vamos mostrar esse amor do Senhor para as pessoas? Através de quem? Da minha vida? Somente da minha vida? Queridos, aqui eu quero abrir um parênteses assim com vocês essa noite. Queridos, Deus, Ele nos chama nesse amor. E queridos, talvez na nossa mentalidade se torne assim, ó, o pastor precisa mostrar o amor para o povo. O pastor precisa amar o povo. E eu não estou falando para vocês que isso é errado, queridos. Mas nessa noite eu quero falar para vocês assim, ó, aponta o dedo para o teu peito e fala assim, ó, eu preciso amar o povo. Eu preciso resplandecer desse amor de Jesus para o povo. Sabe por quê, queridos? Porque senão nós criamos na nossa mentalidade o seguinte, o pastor precisa amar, eu não preciso. O pastor precisa fazer, eu não preciso. E aí nós ficamos nessa mentalidade e talvez nós vemos o próximo ali do nosso lado sofrendo. E o que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou ligar para o pastor. Ô pastor, tem alguém sofrendo aqui do meu lado. O Espírito Santo habita em você, sim ou não? Resplandeça do que habita em você sobre a vida da pessoa. Mostre o quem habita em você para a pessoa. Converse do que habita em você com as pessoas. Fale para as pessoas de quem habita em você. Queridos, em uma roda de amigos, tenha a certeza disso que eu vou falar para vocês. Em uma roda de amigos ou uma roda de amigas, se você chegar na conversa, você vai entender quem habita nas pessoas. Nessa roda de conversa. E eu não estou falando assim, então, pastor, nós temos que ser só duro nas nossas conversas, não. Mas o que está rolando dentro dessa conversa é o que habita dentro das pessoas. Vocês já perceberam isso? Vocês já chegaram numa roda de amigos assim, e estão falando mal de alguma pessoa? É o que está habitando dentro do coração, queridos. Infelizmente, é o que está habitando dentro do coração. E aí, queridos, nós imaginamos assim, mas Deus habita em mim. Se Ele habita dentro de mim, nessa roda de amigos, eu não falo mal. Eu falo do Senhor. Muito fácil de acabar com a conversa. Chega assim, a hora que está falando, chega nessa roda de amigos e fala assim, o que será que Jesus ia falar sobre isso? Como será que Jesus pensa nisso? Como que Jesus pensa nessa pessoa? O que Jesus falaria para essa pessoa? Vocês concordam? Sim. Talvez as pessoas vão olhar e vão dizer,
Sei lá o que Jesus ia falar, sei lá o que Jesus ia pensar. E aí é o momento. Ele habita dentro de nós. Então nós temos que resplandecer o que ele pensaria, o que ele falaria. E o que ele ia falar? Ame ele. Ame ao seu próximo como ame. Se ele habita dentro de nós, nós chegamos e acabamos com a fofoca. Nós acabamos com o falastrão. Porque nós estamos resplandecendo isso. E nisso, queridos, Deus ele nos chama. E aí Ele quer agir através de nós. Ele está agindo em nós, mudando o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso coração, o nosso agir. Sim ou não? Você foi transformado? Graças a Deus, queridos. Graças a Deus. Nós estamos sendo transformados. De glória em glória. Estamos sendo transformados. Você está 100%? Se você está, depois vamos conversar um pouquinho, que eu preciso entender como que chegamos nesse 100%. Mas nós estamos sendo transformados. Jesus habita em mim e está transformando o meu ser. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, queridos, e cheguei lá na casa dela, e papo, e conversa, e conversa, e conversa. E, queridos, essa pessoa chegou em mim e falou: preciso pedir perdão para você. Mas até então estava tudo certo. Perdão por quê? E, queridos, ali nós conseguimos ter uma conversa assim madura, de poder olhar nos olhos assim. E ela falou assim: ó, quando falaram que era você que tinha assumido os jovens da Shalom, pensei, pronto, acabou tudo. Acabou tudo. Drogado, bêbado, mentiroso, rueiro, vai assumir os jovens? Pronto. Mas por quê, queridos? Porque assim, ó, Deus ele transforma, e Ele vai transformando, e não importa como você tá, como você era, Ele vai te transformando, queridos. E até então eu não tinha conversado mais com essa pessoa, não tinha mais, não estava mais tendo acesso a essa pessoa. E quando ela começou a ouvir falar, queridos, isso ela falando, quando ela começou a ouvir falar do que Deus tinha feito sobre a minha vida e estava fazendo, ela veio e falou: preciso pedir perdão. Ah, você está falando isso para se achar? Não é para se achar, queridos, é para mostrar que Deus transforma. E a partir do momento que Ele habita dentro de você, Ele começa a te transformar. E aí, queridos, não vai ser só você que vai andar transformado. Através de você, as pessoas vão chegar e vão falar assim: eu não acredito que Deus fez na tua vida, e eu quero esse Jesus. Porque se nós ficarmos acomodados com isso, queridos, e falar assim: não, tá bom onde eu estou, tá bom aqui onde eu estou, não precisa mexer, Senhor, deixa assim, por enquanto está tudo certo aqui. Quem nós vamos alcançar? E ali, queridos, houve assim esse pedido de perdão, me perdoa por isso, queridos, e ali eu pude. E ainda eu não tinha parado para analisar assim, esse lado, sabe, do que as pessoas podiam pensar, do que as pessoas olhavam para isso, e eu não tinha analisado isso. E ali, queridos, foi um choque para mim. Foi um choque para mim, que ali eu consegui olhar e ver o quanto o Senhor tinha transformado. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor habita em nós, e nós caímos numa rotina de nós não olharmos o que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós não olhamos para isso, nós só queremos mais, mais, mais e mais e mais. E nós só queremos para frente, para frente, para frente. Queridos, mas tem hora que você precisa parar e falar: cara, olha o que Deus já fez. Olha as maravilhas que o Senhor já fez.
Olhe isso. E quando o Espírito Santo começa a nos constranger disso, queridos, falar isso conosco, nós começamos a parar de falar mal do nosso irmão. E nós começamos a olhar com o que o Espírito Santo fez na nossa vida, pode fazer na vida dele, pode transformar também. Não interessa como que ele é, não interessa como que ele foi, não interessa o que ele vai ser, queridos, nós temos essa certeza que ele vai transformar. E o que ele vai ser no futuro é o que Deus quer que ele seja. E esse pedido de perdão, queridos, foi isso que me clareou e me caiu as escamas assim. De eu olhar e falar, cara, nem eu agora posso acreditar no que o Senhor é capaz. E mais uma coisa, queridos, eu comecei a orar. Vou começar a orar por todos os loucos que andavam comigo. Tudo eles. Vamos orar. Vamos começar a orar. Queridos, e devagar um ou outro foi se achegando. Vai chegando aqui um, vai chegando ali outro. E aí eu comecei fazendo a oração dos 3, queridos. E aí coloquei eles lá na minha oração dos 3. E eles começaram a vir. E aí depois eu descobri que ainda tinha uns que eu tinha colocado na oração, que não era só eu que estava orando, tinha mais gente orando, foi glória. E começaram a vir. E começaram a vir. Por quê? Porque Ele cura, Ele nos cura. Para quê? Para que as pessoas possam olhar, queridos, e falar, eu quero esse Jesus. Eu quero isso que está acontecendo. E você pode falar assim, não, mas eu já sou um pouco mais velho, então assim, eu já tenho uma caminhada boa. Todos os dias da nossa vida nós somos transformados. Todos os dias da nossa vida. Nós temos coisas, queridos, para nós transformar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para que pessoas olhem e também sejam transformadas. Você acha que talvez você olhe e fale assim, não, nada a ver o que eu passo. Nada a ver o que eu sinto. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, Ele está te curando, Jesus, Ele está te transformando, e todo minuto tem pessoas te olhando, todo minuto tem pessoas te observando, que querem sentir o que você sente. Tenha certeza disso. Você acha que pessoas postam aquelas fotos bonitas em internet e tudo mais? Você acha que elas têm o que você tem? E você talvez poste uma foto lá. Eu não sou muito de foto, queridos. Não sou muito de foto. E talvez você poste uma foto meio contrariado lá. E a pessoa vai olhar assim e aquela foto vai refletir a luz do Senhor. E ela vai falar, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Por quê? Porque Ele também é através de nós, queridos. Nós somos chamados para servir. 1 Pedro 4, 10 e 11. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variedade de graça divina. Você tem o dom de falar? Então façam de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim tudo que você realizar trará glória a Deus, por meio de Jesus Cristo. E a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Cada um exerça o dom que recebe para servir os outros. Cada um pega o dom que tem e coloca na tua cabeça, eu vou servir. Eu vou servir no que eu fluo. Eu vou servir no dom que Deus me deu. E eu vou falar para você, o dom, ele não é espiritual assim, queridos. Que você pega assim e diz, nossa, eu tenho... Você tem o dom de cozinhar? Sim ou não? E aqui eu sei que tem bastante aqui que tem o dom de cozinhar. O que vai acontecer? Vamos levantar então, vamos fazer umas marmitas para nós começar a entregar. Usa o dom que você tem para ajudar. Quem aqui costura? As que cozinham, só se for.
Temos o dom de costurar. Fazemos para ajudar. Se você tem o dom de falar, se você tem o dom de falar, fale o que Deus tem mandado você falar. Ajude as pessoas como um corpo de Cristo. Porque, queridos, eu tenho a certeza dentro do meu coração assim que cada um de nós temos dons. E dons exclusivos, queridos, cada um tem. E nós não se levantamos, às vezes, para falar, para ajudar. Por quê? Porque nós falamos assim, não, eu não tenho o dom de profetizar. E eu não estou falando que é errado isso. O que eu estou falando é que dentro de você existe um dom e você está escondendo isso. O que eu estou falando é que Deus quer se manifestar através da tua vida. Deus, Ele quer jorrar rios de águas vivas através da tua vida. E você tem escondido os dons que Ele tem te dado. Não precisa ficar esse climão agora, queridos. Mas eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Qual que é o dom que Deus te deu? Deus me deu o dom de cantar. Para mim passou longe. Mas Deus deu o dom de cantar. Cante. Deus deu um dom para tocar. Toque. Não, Deus não deu o dom. Não, mas eu sei varrer bem. Então venha varrer a igreja. Por quê? Porque você vai varrer a igreja, alguém vai olhar e vai falar assim, que igreja limpa, quem que fez? A Elizabeth. Está refletindo o amor do Senhor através de uma vassoura. Sim ou não? E aonde eu quero chegar com isso, queridos? Talvez nós esperamos coisas grandes. Nós esperamos multidões. Nós esperamos que Deus nos coloque em um alto. Cuidado, queridos, que Jesus foi levado para o alto também. E esperamos que Deus nos coloque no alto. Onde talvez Deus nos chama para a vassoura. Deus nos chama para o banheiro. Com a limpeza de banheiro. E está tudo certo. Não tem nada errado nisso. E Ele quer refletir a glória dEle através da tua vida nesses lugares. E às vezes nós não estamos entendendo qual que é o chamado do Senhor sobre a nossa vida. Nós não estamos entendendo, queridos, aonde o Senhor quer que a gente flua esse rio de águas vivas. Queridos, e cada um de nós possuímos dons únicos dados por Deus e precisamos descobrir e usar esses dons para o bem dos outros e para a edificação da igreja. Vamos pegar aqui a vassoura. Quando a igreja está limpa, quem que edifica? Quem que são edificados? A igreja. Sim ou não? E o dom que tem escondido dentro de você, ele é para a edificação da igreja. O dom que tem dentro de você é para a edificação, não só da igreja aqui, local, mas o corpo de Cristo é edificado, através do dom que você tem. E tenha essa certeza que dentro de você fluirão rios de águas vivas, a partir do momento que virar essa chave, que Ele está em nós, e Ele age através de nós. Queridos, e nisso, nós começamos com esses dons, nós começamos a amar o povo, nós começamos a expandir o reino, e aí tem o fruto do Espírito. A gente já está cansado de ouvir sobre isso, Gálatas 5, 22, 23, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O fruto do Espírito revela os traços do Senhor sobre a tua vida. Você ama as pessoas? Sim ou não? Você tem alegria? Paz? Você tem paciência? Você tem amabilidade? Você é bondoso? Fidelidade? Você é manso? Você tem domínio próprio? O fruto do Espírito, ele revela, queridos, as características do Senhor, os traços do Senhor sobre a nossa vida.
se Ele habita em mim. Amém? Ele habita em mim. E Ele quer fazer através de mim. Quais são os traços que eu devo refletir? E será que nós temos refletido isso, queridos? A manifestação com amor, alegria e paz devem ser evidentes em nossas vidas. Eles não são apenas para o nosso benefício, mas também para impactar o mundo ao nosso redor. O fruto do Espírito é para impactar o mundo ao nosso redor. Se nós amamos as pessoas, se nós somos fiel, se nós temos o domínio próprio, nós começamos a impactar ao nosso redor, as pessoas que estão ali, queridos. Em Mateus 28, do 19 ao 20, nós somos chamados a quê? A partir desse fruto do Espírito, quando nós andamos com o fruto do Espírito, nós somos chamados a fazer discípulos. E é por todo mundo. Nós não somos chamados a fazer discípulos, queridos, somente no meu umbigo. O que você quer falar com isso, pastor? Fazer discípulo dentro da igreja é fácil, queridos. Ficar lã com lã é fácil. Nós precisamos olhar para fora, amar e fazer discípulo lá fora, puxar para dentro, mostrar esse Jesus que habita em mim, e Ele vai agir através de mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem aqui já falou que o Senhor abandonou alguma vez? O Senhor me abandonou. O Senhor não está comigo. Ele vai estar com nós até o fim dos tempos. E aqui, ensine os novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Queridos, quando o Espírito Santo entra em nossa vida, o que acontece? Começa a transformação, sim ou não? E toda vez que queridos, vamos pegar aqui, toda vez que eu não amo uma pessoa, eu estou obedecendo? Sim ou não? Como que eu vou fazer discípulo? Como que Jesus vai se manifestar através de mim, se eu não obedeci o mandamento? Faz sentido? Nenhum, queridos. E o chamado de Jesus para fazer discípulo é a todas as nações. E nós somos aqui, queridos, nós que precisamos compartilhar o Evangelho do Senhor e demonstrar o amor de Deus, queridos. Isso acontece através das nossas ações e testemunhos. Qual que é o nosso testemunho? Você já parou para pensar? Os homens aí, como que nós somos em casa, com as nossas esposas? Tratamos bem a nossa esposa em casa? Se nós for aconselhar um casal, e o casal perguntar, mas e como que vocês são em casa? O pastor Reginaldo com a pastora Eda deve saber bem assim, sobre isso como casal. Como que vocês são em casa? Penso eu que seja a primeira coisa que eles vão observar, como eu e a minha esposa somos em casa. Por quê? Porque se nós não dar bons testemunhos, o que eu estou fazendo? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Como que eu vou impactar uma geração? Como que eu vou impactar esses casais à nossa volta? Como que eu vou impactar esse povo à nossa volta, se eu faço de um jeito e peço para fazer de outro? Porque isso acontece, tudo isso acontece através do nosso testemunho de vida. Como que houve esse pedido de perdão que eu falei para vocês? Através do testemunho. Através do testemunho como casal, através do testemunho particular. É o que as pessoas olham e falam: nossa, houve transformação.
houve transformação e hoje esse rio jorra. Sim ou não? A presença de Deus em nossas vidas, queridos, não é apenas para para a nossa transformação pessoal, mas também para que nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor. Essa transformação não é simplesmente para você pegar e falar assim, ó, eu fui transformado, e o outro não quero saber. Nós somos transformados para que a obra do Senhor ela aconteça. Nós somos transformados para que a obra do Senhor ela se expanda. Ela alcance os quatro cantos. Por quê? Porque Ele habita em nós. E Ele age através de quem? De nós. Alguém já chegou e comentou com você? Nossa, como você está diferente. Sim ou não? Alguma vez alguém já falou isso para você? Você está diferente, parece que tem algo diferente em você. Você deveria falar assim, é o Espírito Santo que habita em mim. E agora ele vai começar a agir através de mim. Porque agora eu vou começar a falar para você do amor dele. Agora eu vou começar a falar para você do que ele fez na minha vida. E através do meu testemunho, através do seu testemunho, pessoas são transformadas. Porque Ele habita em nós e Ele age através de nós. E quando nós reconhecemos que nós somos habitados por Deus, nós somos desafiados a refletir seu amor e graça em nossas ações, servindo uns aos outros. Nós somos desafiados. Queridos, aqui, vamos pegar meio racional assim. Se for pela tua vontade, você quer servir o teu irmão? Principalmente aquele que ajuda a te pregar na cruz? Pela tua vontade? Sabe o porquê que nós servimos? Porque Ele habita em nós. Ele habita em nós. O que Jesus fez com Judas? Do que Jesus chamou Judas? Do quê? Amigo. Amigo. Se alguém te entregasse à morte, quando chegasse a última palavra ali, para você conversar com essa pessoa, o que você falaria? Será que nós teríamos a frieza de chamar de amigo? Sim ou não? Mas Jesus ele olha para Judas e fala: amigo. Amigo. E nós, se alguém pisa no nosso pé, se torna inimigo. Se alguém fala alguma coisa, se torna inimigo. Mas nós precisamos lembrar que Ele habita em nós, Ele age através de nós. Por isso, talvez nesse beijo, queridos, se você olha e fala assim, existe falsidade nisso, resplandeça o que habita dentro de você. E olhe para essa pessoa e fale o quê? Amigo. Meu amigo. E resplandeça desse amor do Senhor sobre a vida das pessoas, porque nós somos desafiados a refletir o seu amor e graça em nossas ações, servindo uns aos outros. Nós estamos aqui para servir. O maior sirva o menor. Aonde você estiver, queridos, sirva uns aos outros, porque Deus é em nós e através de nós. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?